Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Hypera Pharma para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes o Sr. Breno Oliveira, diretor-presidente, e o Sr. Adalmário Couto, diretor executivo de Relações com Investidores, IRO. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.ipera.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos, conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Eu vou começar falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Nosso sellout acelerou nesse trimestre e cresceu 11%, principalmente pela normalização da demanda pelos produtos relacionados à gripe, respiratório, dor e febre. A normalização da demanda nessas categorias, que tem maior relevância para a Hypera do que para o mercado farmacêutico, permitiu que acelerássemos o crescimento do nosso sellout quando comparamos com o crescimento no segundo trimestre, que foi de 6%. O crescimento do sellout em produtos relacionados à gripe foi de 11%, enquanto no segundo trimestre de 24, essa categoria teve uma queda de 1%. A normalização da demanda nessas categorias também vem contribuindo para o desempenho do sellout no quarto trimestre. Em outubro, o crescimento do sellout foi de 13%, o que resulta em um crescimento acumulado no ano de 9%. Esse desempenho do sellout está alinhado com as expectativas iniciais da companhia para o ano de 24 e não foi afetado de nenhuma maneira pelo início do processo de otimização de capital de giro anunciado em 18 de outubro. Passando agora para o slide 4, eu gostaria de mencionar dois destaques na frente de sustentabilidade e governança da companhia. Fomos mais uma vez destaque no Corporate Sustainability Assessment da S&P, com um aumento de 10% no nosso score no Dow Jones Sustainability Index. Esse reconhecimento da S&P reforça a robustez da nossa governança corporativa, que é destaque entre as principais indústrias farmacêuticas globais, e a assertividade das nossas iniciativas recentes em ESG para garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Vale destacar também outro importante avanço no desenvolvimento da governança corporativa da companhia, que foi a conclusão da revisão dos regimentos do Conselho de Administração e dos comitês de assessoramento. Esse trabalho, coordenado ao longo do ano pelo Comitê de Governança e Sustentabilidade e aprovado pelo Conselho de Administração, fortalece ainda mais a eficiência entre os órgãos de governança da companhia e a transparência do nosso processo decisório. Agora eu passo a palavra para Dalmário, que comentará sobre os resultados do trimestre no slide 5. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Com o início do processo de otimização do capital de giro, no final do último trimestre, além da redução da receita líquida, também tivemos um impacto na nossa rentabilidade. Conforme comentado aqui pelo Breno, reduzimos aqui nossas vendas, com o objetivo de trabalhar com menor patamar de estoques nos clientes, o que reduz a nossa alavancagem operacional no curto prazo. Com essa receita menor, tivemos a menor diluição dos nossos custos fixos de produção, mas mesmo assim conseguimos preservar nossos níveis de rentabilidade bruta com uma margem próxima de 60%. Preservamos os investimentos nas nossas marcas para continuar impulsionando o crescimento do nosso sellout. As despesas com marketing cresceram 6%, com destaque para os maiores investimentos em mídia, online e offline, amostras grátis e o aumento no time de visitação médica.
As despesas com vendas foram 5% superiores ao mesmo período do ano passado, incluindo investimento em P&D, que ficou em linha com o valor investido no terceiro trimestre de 2023, quando excluímos aqui o benefício da Lei do Bem. Já as despesas gerais administrativas cresceram 10%, com aumento de despesas com consultorias e projetos de digital e TI. Com a menor alavancagem operacional do curto prazo, tivemos uma redução na margem EBITDA e no lucro líquido desse trimestre. Porém, nossa geração livre de caixa cresceu 23% e comentarei em mais detalhes no slide seguinte. A geração de caixa operacional nesse trimestre foi de 738 milhões, patamar superior ao EBITDA desse período, com menor investimento de capital de giro após a redução do nível de estoques e recebíveis. O investimento em CAPEX foi de 107 milhões, com destaque para os projetos de expansão da nossa capacidade de produção, voltada para o mercado institucional, a internalização das marcas adquiridas da Takeda e da Sanofi e a transferência da tecnologia para a extração e fabricação da escopolamina, que é a principal matéria-prima utilizada na produção do Buscopan. O investimento em P&D capitalizado nesse trimestre ficou próximo de 80 milhões de reais, fazendo com que o total investido em pesquisa e desenvolvimento representasse mais do que 7% da nossa receita líquida, o que reforça o nosso compromisso com a constante atualização do nosso portfólio através do pipeline de inovação, tanto para o mercado de varejo quanto institucional. Para finalizar, a gente teve uma geração de caixa, livre de caixa, acima de 550 milhões de reais, que contribuiu para uma redução de mais de 260 milhões da nossa dívida líquida no terceiro trimestre. Com isso, agora eu volto a palavra para o Breno para as considerações finais. Obrigado, Adalmário. Antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de dar um update sobre a evolução da nossa estratégia de otimização de capital de giro. Nós estamos bastante satisfeitos com a implementação da estratégia até agora. Os feedbacks dos nossos clientes têm sido muito positivos, temos tido bastante apoio por parte deles e estamos trabalhando em conjunto para que tenhamos mais eficiência na cadeia, sem impacto no sellout, tanto para a Hypera quanto para os nossos clientes. O resultado do sellout dos meses de setembro e outubro confirmam que a estratégia não impacta o sellout da Hypera. Uma boa parte do ajuste dos prazos de vendas e nos estoques dos clientes já acontece até o final do quarto trimestre e esperamos já ver os resultados dessa estratégia no fluxo de caixa da companhia a partir do primeiro trimestre de 2025. Como falamos no último call, estamos bastante seguros que, apesar dos impactos negativos no resultado de curtíssimo prazo, essa estratégia é a melhor para a companhia no médio e longo prazo. Ao final desse processo, vamos ter uma empresa muito mais forte e vemos um potencial enorme de geração de valor para os nossos acionistas de longo prazo. Obrigado e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, da JP Morgan. Sr. Joseph, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos, bom dia Breno, Adalmário, obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho, sair um pouco, né, dessa questão de desestocagem do canal, não desestocagem, mas ajuste de estoque no canal e tentar explorar um pouquinho as alavancas de crescimento, né? Então, acho que olhar um pouquinho e tentar quebrar, né, quando você comete esse sellout de duplo dígito, como é que isso aqui tem se comportado, tendo em vista o que são produtos novos, né, ou seja, a rampagem dos novos lançamentos e portfólio legado. Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda é como é que vocês estão vendo essa dinâmica também no setor de não varejo. E por último, se talvez essa compra menor, né, do lado dos fornecedores, dos seus clientes, desculpa,
tem dado algum, talvez, poder de barganha melhor para a companhia, né? Ou vocês estão tendo que gastar um pouquinho mais de verba de trade aqui? Deixa eu ver. Oi, Joe. Bom dia. Então, falando da primeira pergunta, né, as alavancas de crescimento, acho que boa parte, como eu falei aqui na primeira parte, na apresentação, a gente vê uma aceleração da demanda, né, pelos produtos mais sazonais, que inclui aí boa parte do nosso portfólio mais maduro, né? Então, isso aí acho que já traz para um patamar aí bem próximo do mercado, né, ou ligeiramente acima do mercado em algumas categorias, quando a gente olha, né, a comparação na mesma categoria, né? E o crescimento, né, assim, vem uma boa parte do nosso crescimento vem dos novos produtos. A gente sabe, né, tanto para a gente quanto para o mercado, né, o crescimento vem aí dos lançamentos que a gente não parou de investir, né? Pelo contrário, né, a gente continua investindo cada vez mais, né, e acima da média do mercado dos nossos concorrentes. Então, isso aí a gente pretende continuar para frente, isso que vai, né, impulsionar o crescimento da companhia para frente. Com relação à segunda pergunta, do poder de barganha, né, nosso versus clientes, a gente não vê esse impacto, como eu comentei, né, até no call anterior, né? Esse processo, ele é neutro para os clientes, né, do ponto de vista de investimento de capital de giro, né? Os clientes, eles têm um prazo de pagamento menor, por outro lado, ele também carrega um estoque menor nos seus CDs, né? Então, isso gera uma eficiência na cadeia, sem prejuízo para os nossos clientes, e a gente captura essa eficiência na cadeia através de um investimento em capital de giro menor. Então, mas resumindo aqui, a resposta é que não estamos tendo que investir mais em termos de verba por conta dessa estratégia nossa. Joey, só para complementar também aqui o ponto do Breno, né? Acho que essa estratégia de inovação, né? Além da gente continuar os investimentos que a gente já tem, pipeline robusto, mais de 500 projetos que a gente tem aqui para lançamento nos próximos anos, a gente já vê também muito fruto de todo o investimento que a gente já fez no passado, né? Então, por exemplo, esse ano, a gente lidera aqui, né, como companhia farmacêutica, de novos registros de medicamentos, né? Então, hoje, esse ano aqui, a gente tem mais de 12 novos registros aqui só de medicamentos, né? Tirando toda a parte aqui de suplemento, dermocosméticos, ou até eventualmente clone de outros produtos, né? Então, são novos medicamentos e não tem nenhuma outra empresa farmacêutica brasileira, né, que conseguiu o registro, esse número de registros esse ano, né? Então, eu acho que isso aí também fortalece muito a nossa posição. A maioria desses novos registros de medicamentos são em categorias que a gente tinha um portfólio mais limitado e que a gente passa a ser mais competitivo, né? E vai ajudar muito também no nosso ganho de market share, nessas categorias que a gente está aumentando aqui a nossa presença. Perfeito, muito obrigado, Breno Damário. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Emerson Souza, da Goldman Sachs. Sr. Emerson, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Bom dia, no Breno Dalmário. Tenho duas perguntinhas aqui, por favor. A primeira, né, ficou super claro que a performance de receita triatriz já reflete essa otimização de capital de giro da companhia, mas olhando contas a receber especificamente, fica mais difícil mensurar isso porque a queda nominal triatri acabou sendo inferior à queda de receita, né? Então, eu queria entender assim, quanto da receita da companhia hoje já está rodando sob essas novas condições contratuais, né, de menor prazo de pagamento. E fazendo follow-up em cima do comentário do time aí, qual que é a meta, né, até o final do quarto trimestre, em relação às negociações contratuais, né, com menor prazo de recebimento? Essa é a primeira pergunta. A segunda é um follow-up também em cima da temática de crescimento, né? Vocês abriram aí os dados relativos ao índice de inovação e a gente percebe que esse percentual ficou parado ano contra ano, né? Apesar da queda de receita, que imagino que em grande parte aconteça no portfólio legado.
Então, vocês poderiam comentar conosco aqui, como é que tem sido a evolução de market share, né, nos produtos lançados recentemente, vis-à-vis a expectativa da companhia, e também se puderem passar um update em relação à dinâmica competitiva, né, seja nas novas moléculas ou nas moléculas legado, principalmente em genéricos, tá? Obrigado. Oi, Emerson, bom dia. Eu vou responder aqui a primeira e a terceira aqui, o Breno também responde aqui a segunda. Acho que com relação ao primeiro ponto, né, a gente iniciou essa estratégia de otimização de capital de giro no final do terceiro trimestre, né, ali aí entre nas últimas 2, 3 semanas do trimestre. Então, realmente, nos números, ainda não dá para perceber, né, esse nível de tanto de estoque quanto de prazo menor, e muito em função, pelo que você mesmo comentou, a base, né, do cálculo aqui do contas a receber é a receita. Então, com a redução da receita, você acaba tendo um aumento aqui do contas a receber, mas que não condiz com a realidade, né? Então, as vendas que estão sendo feitas já, elas estão principalmente agora, durante outubro e novembro, já estão com nível, né, menor aqui de prazo, porque o nível de estoque também ele é menor do que esse contas a receber que a gente está vendo, né? Isso aqui, né, vai ficar mais claro, né, provavelmente a partir do primeiro tri do ano que vem, que é quando a gente já vai estar num nível já menor aqui, e muito das vendas que a gente faz no trimestre já acaba caindo também. Bom, uma boa parte das vendas vai acabar caindo dentro do trimestre também, dado o nível de estoques e de prazo menor. E Emerson, com relação ao quanto que já foi implementado, né, isso aí não está acontecendo por cliente, né? Então isso está acontecendo geral e a gente está fazendo de maneira gradual, como a gente colocou no call que a gente explicou essa estratégia, né? Dito isso, a gente começou no terceiro tri e o plano, como eu comentei há pouco aqui, é fazer uma boa parte, né, desse processo já entre o terceiro e o quarto trimestre. A gente estima que aí mais ou menos entre quase 50% do ajuste vai ter sido concluído até o final do quarto trimestre. E depois vai desacelerando um pouco o ritmo e fazendo o ajuste fino aí desse processo ao longo de 2025, né? E comentando um pouco aqui do market share que você mencionou, eu acho que quando a gente pega a categoria aqui de OTC e Consumer Health, a gente é líder, né, disparado aqui nessa categoria. A gente tem mais do que o dobro de participação do segundo colocado aqui em Consumer Health aqui no Brasil. Então, e a gente, né, permanece, né, com o mesmo nível de share que a gente tinha antes, mas o nosso share ele acaba flutuando muito nessa categoria, dependendo aqui dos produtos mais sazonais de antigripais, né? Então, com essa recuperação que teve nos antigripais no terceiro tri, a gente acaba ganhando share também, né, muito por conta da representatividade dessa categoria no nosso portfólio. Quando a gente pega as outras, né, as outras categorias aqui, principalmente prescrição, né, que é onde a gente tem a maior concentração do nosso pipeline, a gente vem crescendo muito, né, no que a gente chama aqui de tratamentos crônicos, né, principalmente aqui sistema nervoso central, endocrinologia, ginecologia e cardiologia, né, onde a gente tem também uma concentração grande de pipeline, lançamento de produtos, né. A gente sai de uma base menor, mas a gente vem crescendo. Essas são as categorias que mais crescem no mercado, mas a gente continua com os lançamentos crescendo acima, né, do mercado nessas categorias e ganhando share, né? Então, isso para frente é importante, né? É uma categoria que hoje é uma das maiores categorias do Brasil, é prescrição, né, no mercado farmacêutico de varejo. E a gente, né, com o pipeline que a gente tem de produtos, as quedas de patente nos próximos 3, 4 anos, né, que são mais relevantes, a gente deve continuar ganhando bastante share nesse mercado. E o mercado de institucional também, que é uma iniciativa nova, né, que a gente entrou aí mais forte em 2021, também, né, a gente tem uma expectativa grande de lançamentos, né, até 2028, né, boa parte do portfólio aqui, de 100 novos produtos que a gente já aprovou, a gente deve lançar, né, até 2028, o que deve fazer, né, com que a receita aqui do canal institucional atinja a nossa meta aqui de em torno de 1,4 bilhão de reais até o período de 2028, né?
E não sei se quer comentar o Isso. genérico aí. Não, talvez, com relação ao cenário competitivo em genéricos, a gente continua vendo um cenário bastante competitivo. A gente tem sido também bastante agressivo nesse mercado, a gente tem, né, acelerado o nosso crescimento aqui em genéricos e vamos continuar firmes nessa estratégia aqui nos próximos trimestres, né? Nosso foco tem sido aqui crescimento, né, com rentabilidade aqui no segmento de genéricos, mas a gente continua vendo bastante competitividade aí. Acho que em função, né, a gente já falou bastante sobre isso, né, as empresas se prepararam para um crescimento muito grande, né, que veio em 2022, se prepararam com, né, compras de insumos, está tendo uma maior disponibilidade aí de insumos farmacêuticos, e as empresas acho que acabaram com um excesso de estoques, né? Nós e os concorrentes, e esse processo competitivo continua aí né? Continua, a gente vê esse processo ainda continuando nos próximos trimestres. Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Bob Ford, do Bank of America. Sr. Bob, seu microfone está liberado. Obrigado. Bom dia, Breno, Adalmario. Obrigado por pegar minha pergunta. O que vocês estão fazendo de frente entre publicidade, preço e ponto de venda para manter o sell-out? E estamos olhando alguma reação competitiva, por favor? Oi, Bob. A gente vem, né, assim, como a gente já fala há um tempo, a gente vem mudando o nosso perfil aqui dos investimentos em mídia. A gente vem privilegiando cada vez mais os investimentos em mídia online e essa tendência vai continuar para frente, né? Nosso objetivo é acelerar a penetração no digital, que a gente acredita que é o canal que, né, vai dominar daqui para frente aqui o uso, né, da população. Então, esse é um ponto grande aqui. A gente vem preparando a nossa agência de publicidade interna, né, para fazer essa virada, né? Então, estamos contratando profissionais com novo perfil, né, para operar de maneira eficiente nesse novo cenário, né? Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? Em 2018, era 8% do investimento no digital. E a gente tem uma ambição grande aí de fazer aí praticamente todo o investimento no digital nos próximos anos e estamos nos preparando para isso, né? Então, acho que essa é a grande mudança que a gente tem feito aqui na nossa maneira de fazer a mídia, né? E também a gente flutua um pouco, né? A companhia varia um pouco, né? Tem uma série de alavancas de marketing, né? Que é promoção no ponto de venda, né? Mídia, descontos comerciais para o consumidor final, né? Então a gente vem balanceando esse portfólio e a tendência é que daqui para frente a gente privilegie um pouco mais a mídia, né? Versus os descontos comerciais, né? E manutenção do investimento no ponto de venda, que a gente acredita que é muito importante também, né? Ter exposição, bastante produto no ponto de venda. Então é isso. Acho que as mudanças que a gente tem feito dentro de mídia, focando mais, né, cada vez mais na mídia digital, e um balanceamento melhor aqui entre descontos, um pouco menos de descontos e mais mídia daqui para frente. É o que vocês devem ver aqui nos números a partir aí de 2025. E, Breno, só para fazer um follow-up, qual a porcentagem do portfólio que historicamente não recebia publicidade, que hoje recebe como digital? Isso, bom ponto, Bob. A gente vem aumentando, né, aqui ao longo dos últimos 2 anos, né? 24, a gente aumentou aqui 10 marcas de CH, né, de Consumer Health, que não recebiam investimento em mídia, e a partir de agora a gente está investindo.
E a partir do ano que vem, a gente vai ter mais marcas ainda, né? A gente vai ter aproximadamente mais de 50 marcas com investimento em mídia, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, marcas ali, né, muito fortes, né, como Doril, Mertiolate, Gelol, que tinham pouquíssimo investimento em mídia, a gente vai acelerar a partir aqui de 25 também o investimento nessas marcas menores, mas que tem um apelo muito grande com a população. A gente vê um potencial muito grande de crescimento dessas marcas com esses investimentos adicionais que a gente vai fazer, focado principalmente no digital, né? Então, o digital permite isso, a gente fazer investimentos em marcas menores, né? Investimento menor, mas que a gente consiga acelerar o crescimento dessas marcas. Interessante. Obrigado. Obrigado, Bob. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Marquezini, do Itaú BBA. Senhor Luca, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. São duas do nosso lado. A primeira é em relação aqui à taxa de câmbio, né? A gente viu um ambiente bem volátil aqui, muito em função do cenário político. Então, se puderem comentar como isso tem impactado o resultado de vocês e como isso vocês esperam que impacte ao longo de 25, em termos de política de hedge da companhia, acho que ajudaria, por favor. E aí, o segundo ponto é em relação à dinâmica de CAPEX, né? Se a cabeça continua sendo um CAPEX mais focado na parte institucional, e como isso se compara com o CAPEX que a gente tem visto até 2024, pensando aqui no ano de 2025, por favor. Oi, Luca, bom dia. Vou pegar aqui com relação ao câmbio e o Breno fala do CAPEX. Para esse ano, né, o impacto que a gente está tendo aqui no nosso custo, ele ainda é bem pequeno, né? Quando a gente compara aqui o câmbio médio que transitou no nosso custo, nesse último trimestre foi em torno de 5,20, né? Comparado aqui com o terceiro tri do ano passado foi em 5,13. Então, ele tem um impacto ainda baixo, né? Dado o nível de estoques também mais alto que a gente ainda tem, né? De matéria-prima e insumos. E acho que para o ano que vem, né, temos que observar que tem dois pontos, né, que impactam aqui a margem bruta. Um é, né, como é que vai ser o câmbio aí ao longo de 2025 e o outro ponto é o reajuste de preços, né, que também leva em consideração a depreciação cambial, né, que provavelmente vai ser definido ali final de fevereiro, que caso o câmbio permaneça nesses patamares até lá, né, lembrando aí um pouco do cálculo aí da conta, que leva muito em consideração o high water mark, né, além da questão da inflação no período, também é qual que é o maior patamar de câmbio, né, ao longo dos últimos anos, e com esse câmbio maior, também provavelmente o reajuste de preço tende a ser maior também, né? Então acho que é algo para a gente acompanhar que ajuda aí na recomposição de margem, né? Eu acho que outro ponto, né, que é importante, além do câmbio em si, do nível de câmbio, é o preço, né, em dólar das matérias-primas, né? Então a gente viu num cenário aí pós-pandemia, né, principalmente 23 e agora ao longo de 24 também, uma redução, né, do nível aí do preço das matérias-primas em dólar, né? Então, muitas dessas empresas que são fornecedoras de insumo, elas aumentaram bastante a capacidade aí ao longo da pandemia, né, nesses insumos mais críticos, e agora, né, com essa capacidade maior, a gente está também conseguindo negociar aí custos menores, né, o que também ajuda a atenuar um pouco o impacto do câmbio. E, Luca, com relação ao CAPEX, né, o foco continua sendo, né, a gente já fez os investimentos grandes aqui em expansão de capacidade na companhia aí nos últimos anos, né, e daqui para frente o foco tem sido aí 3 grandes projetos. A internalização da produção do portfólio adquirido da Takeda e da Sanofi, que a gente termina agora esse processo aqui em 2025, né? O grosso dos investimentos vão ser feitos até o final de 25. A planta piloto e a fábrica de oncológicos do mercado nacional, né? Então, esse é um investimento, um projeto de longo prazo que a gente começou
Em 2021, com a criação da unidade de negócio, né, a gente já vem trabalhando, vem crescendo, né, com os produtos do portfólio e também com produtos de parceria, mas o crescimento mais forte vai vir quando a gente tiver a capacidade de produção interna, né, e de desenvolvimento com o Centro de Inovação. E o terceiro projeto, como o Adalmario comentou, que é a fábrica de produção de escopolamina, né, que é o IFA do nosso principal produto, que é o Buscopan. Então, esses 3 projetos, né, e o do IFA, a gente comentou já no passado sobre isso, vai trazer grandes eficiências para a gente, né, melhoria de custo. Hoje a gente compra o IFA da Behringer, então a gente vai ter uma oportunidade tanto de reduzir o custo do que a gente produz, como também vender esse insumo e exportar o IFA para o mundo todo, né? Então, esses são os grandes projetos, né, que a gente tem investido. No ano que vem, provavelmente o CAPEX deve ficar num nível um pouco acima do CAPEX aqui de 2024, mas nada muito relevante. E depois, a partir daí, a tendência é uma redução desse CAPEX, né, para um CAPEX de manutenção e eventuais aumentos, né, aí de linhas específicas, da empresa. Super caro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renan Prata, do Citi. Sr. Renan, seu microfone está liberado. Opa, bom dia pessoal. Obrigado por ter pegado minha pergunta aqui. É bem rapidinho aqui do nosso lado, na verdade, é mais um, um follow-up aqui na otimização de capital. A gente viu que a linha de fornecedores, ela até acaba subindo nominalmente, né, de um tri para o outro. E aí eu queria entender, assim, foram os drivers ali dessa melhoria em fornecedores, né? Sei lá, para mim é até um pouco contraintuitivo essa subida, se isso deveria seguir para frente ou tem algum tipo de ajuste sazonal, não sei. E a outra, bem rapidinho também, ali na apresentação, né, da otimização de capital, vocês comentam de um projeto piloto com clientes menores. Eu queria só ter algum tipo de atualização para saber assim, o tamanho da representação desses clientes menores, como está sendo, algum tipo de preocupação com o PDD, cenário macro. É isso, pessoal. Obrigado. Bom dia, Renan. Vou pegar aqui a primeira, o Breno pega a segunda. Eu acho que a questão dos fornecedores, né, como a gente tinha falado em calls anteriores, à medida que a gente estabiliza o nível de estoques, a gente está muito próximo aí daqueles 200 dias que a gente comentou, né, que era um patamar mais normalizado do nível de estoques de matéria-prima e insumos dentro de casa, a gente também começa, né, a voltar a fazer compras mais frequentes aqui, com os fornecedores de matéria-prima e insumos que têm os prazos mais longos também, né? Então, é normal que esse aumento aqui da linha de fornecedores aconteça e a gente também volte aí para os patamares históricos que a gente tinha, tanto em estoques quanto em fornecedores, né? Qual que era? Você repete a segunda pergunta mesmo, por favor, Renan? Claro, era mais assim, alguma atualização. Do piloto, Isso, né? Do piloto, perfeito, isso. perfeito. Não, então, o piloto a gente fez com alguns clientes menores, né? Antes ali, isso aí, ao longo do início de final de 23, início de 24, mas acho que agora o mais importante é o que está acontecendo na realidade mesmo, né? Então a gente está fazendo com todos os grandes clientes já a partir do terceiro trimestre, como eu mencionei ali na apresentação. O resultado tem sido até melhor do que a gente imaginava nesse início aqui da transição, né? Os clientes têm nos apoiado bastante, né? A receptividade tem sido muito boa e a razão acho que é simples, né? Bom, a gente, além da gente ser um dos principais fornecedores, né, das redes e dos distribuidores, eles também têm um benefício, não tem impacto do ponto de vista de caixa, porque eles reduzem o seu prazo, a gente reduz o prazo de recebimento, por outro lado, eles também reduzem o estoque que eles carregam, então, do ponto de vista de capital de giro para os clientes, isso não tem impacto, e para eles é bom que libere espaço nos CDs, né? Alguns clientes, em alguns CDs especificamente, né, tinham algum tipo de gargalo ou limitação, então, para isso, é muito bom
libera espaço aí para utilização e fazendo isso, né, de maneira gradual para que não tenha um desbalanceamento dos estoques dos clientes. Mas a gente está bastante satisfeito com o que está acontecendo até agora e não estamos vendo aí problemas daqui para frente na implementação dessa estratégia nos próximos meses. Não, show. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Arthur Alves, da Morgan Stanley. Senhor Arthur, seu microfone já está liberado. Opa, bom dia, Breno, Adalmario e demais participantes. Saindo um pouco só do mercado de varejo, teria como vocês dar um pouco de visão de como está vindo o institucional de vocês, como que está o avanço já é, já das novas fábricas e como vocês estão vendo a dinâmica competitiva nesse setor? Obrigado. O Arthur, a gente está bastante satisfeito com o desempenho da unidade de negócio do mercado institucional. Né, o crescimento vem acontecendo de acordo com o planejado, né? A gente tem conseguido trabalhar bastante, né, crescer a participação de mercado com as moléculas que a gente já tem no nosso portfólio, que não é o portfólio ideal aí para o mercado institucional, né? Então, medicamentos sólidos, mas a gente tem conseguido fazer um bom trabalho com os produtos dedicados, né? Então, a gente teve aqui o Dramin, que a gente comprou da Takeda, o Dramin injetável, tem tido um crescimento muito forte no segmento institucional. A gente tem conseguido aumentar o número de clientes, de hospitais que utilizam o medicamento. Temos uma equipe agora dedicada, pequena, mas dedicada para visitação aos hospitais, né? Então, promovendo esse e outros produtos da companhia. A gente começou a lançar os produtos dedicados para o mercado institucional, né? Então, lançamos recentemente a enoxaparina, que é um mercado grande, né? O Parecoxib, lançamos também o Propofol, né? Então, tem uma série de produtos agora que a gente está conseguindo vender. Tem também o Buscopan injetável, né, que é um medicamento aí de marca, de referência, que ficou fora do mercado por muito tempo, e a gente está trazendo novamente aqui, retomando a produção desse produto, e vê bastante potencial aqui também. Mas acho que tem mais potencial ainda para frente, à medida que as moléculas, né, a gente tenha novas moléculas relevantes, principalmente aí no mercado de oncologia, que começa a vir para o mercado aí a partir do final de 2025, né? Então, depende aqui de autorização da Anvisa, mas a gente acredita que final de 25, começo de 26, a gente tem aí boas moléculas para entrar no mercado de oncologia também. Então, a gente está bastante satisfeito. O Adalmario comentou aqui, a gente tem uma meta de chegar a 1,4 bi de faturamento no mercado institucional em 2028, e a gente está on track aqui para atingir isso, né? Relembrando, né, que eu sempre falo aqui, atingindo esse patamar, isso significa aí aproximadamente quase 2 pontos percentuais de crescimento adicional no total da Hypera nos próximos anos. Ótimo, pessoal, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ian Seskin, do BTG Pactual. Senhor Ian, seu microfone está liberado. Bom dia, Breno, Adalmario, demais diretores. São duas perguntas aqui do nosso lado, né, 2 follow-ups. A primeira é um follow-up da pergunta do Emerson sobre otimização de capital de giro. De acordo com o cronograma esperado, né, assim, grande parte desse ajuste deve acontecer agora no quarto trimestre, né? Vocês até comentaram que 50% desse ajuste deve acontecer até o final do ano. Eu queria entender só se, recobrando, né, inclusive a fala do último conference call, se vocês esperam, né, que além da otimização de capital de giro, a gente mantenha a expectativa para a retomada do P&L da companhia, com retomada de crescimento de receita a partir ali da metade de 2025. Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é um follow-up da pergunta do Bob sobre investimento em marketing, né? A gente compreende que
há mudanças de mix, né, no investimento e na estratégia de marketing da companhia, mas eu queria entender se a gente pode trabalhar com um cenário, né, de manutenção dos níveis de investimento em marketing, inclusive durante esse processo de otimização. São essas as perguntas, pessoal. Oi, Ian, bom dia. Vou pegar a primeira aqui, depois o Breno fala do marketing. Realmente a nossa expectativa continua a mesma, né, que a gente falou aqui no último call, né? Então esse processo de otimização do capital de giro ele deve ser mais acelerado agora, né? A gente começou no terceiro tri, final do terceiro tri, agora no quarto tri. Ele é mais acelerado e acho que é normal, né, que seja mais acelerado, dado que os níveis de estoques na cadeia eles são maiores, né? Então é mais fácil de fazer esse ajuste agora. E aí, ao longo de 2025, né, a gente vai balanceando, né? O objetivo aqui é olhar de forma bastante analítica aqui qual é o estoque por SKU, por centro de distribuição, por cliente, né? E ter isso bem balanceado com o foco aqui de não ter stock out dos nossos produtos na farmácia, né? Então, eu acho que essa é a premissa número 1 que a gente está seguindo aqui nesse processo de otimização. E aí, acho que ao longo de 2025 a gente deve fazer de forma mais gradual, mas, outra vez, nesse início do processo, ele é mais fácil de fazer, então por isso ele é mais acelerado, né? Então, provavelmente agora, no quarto tri, ele vai ser... a gente vai acelerar ainda mais, e no início de 25 também, e depois ir balanceando isso daí mês a mês, né? Ao longo de 25. Pessoal, vocês colocarem nos modelos, né, vocês vão ver que, apesar do ajuste ainda acontecer ao longo do ano que vem, né, mas como boa parte está sendo feita agora e a base de comparação, né, já vai ser mais baixa, possivelmente a gente já vai ver crescimento a partir do segundo tri, né? Então, tem esse ajuste mais pesado, né, no terceiro, no quarto, que seria o pior, e no primeiro tri, e a partir daí um ajuste bastante fino e que provavelmente já vai ver crescimento com relação ao período anterior e um crescimento até bastante acelerado, né, no final, quando olhar o segundo semestre do ano que vem. Com relação à pergunta dos investimentos de marketing, a gente está vendo como eu comentei, a gente está vendo um aumento do investimento em mídia para frente. A gente deve ter um aumento do investimento em mídia, como a gente está investindo em mais marcas, né, e mantendo o investimento nas grandes marcas da empresa. Por outro lado, a gente espera também uma compensação desse aumento de mídia com menor investimento em descontos comerciais, né? Que a gente acredita tem algumas eficiências para a gente buscar nessa frente. A gente vai monitorar aqui bem de perto, né, a eficiência aqui de todos esses investimentos em descontos comerciais e fazer uma migração, provavelmente, de descontos para uma mídia maior, né? Isso aí vai financiar um investimento maior em mídia, mas de maneira que não tem impacto aí no total dos investimentos, apenas uma realocação para a gente poder sustentar essas marcas que tinham pouco investimento no passado. Mas isso a gente está no processo aqui orçamentário de 2025, finalizando esse processo, né? Daí a gente vai ter mais detalhes aí para compartilhar com vocês, mas essas são as grandes linhas de como a gente vê os números para frente. E, de novo, isso aqui não tem nada a ver com o ajuste de capital de giro, né? Então, olhando para frente, né, em 2026, ao final do investimento, a gente vê bastante, né? A gente vê um potencial de melhoria de margem por conta das eficiências que a gente vai capturar nesse processo. E, de novo, a gente está bastante otimista aqui que boa parte desse processo já está em andamento e a gente vai ter uma boa parte desse processo concluído agora no quarto trimestre e depois ainda praticamente, né, uma boa parte, uma grande parte finalizada ao longo do primeiro tri. Super claro. Obrigado pelas respostas.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira para que faça suas considerações finais. Bom, queria agradecer a participação de todos aqui no nosso call de resultados. Queria colocar também novamente aqui à disposição aqui tanto o management quanto a equipe de RI para tirar dúvidas, né, tanto com relação ao resultado, mas acho que muito mais com relação aí à estratégia, como ela vai continuar acontecendo aqui nos próximos meses, e reforçar, né, que a gente está bastante otimista e bastante seguro que esse movimento que a gente fez é o melhor para a companhia no médio e longo prazo, e a gente vai ver uma geração de caixa aí bastante forte a partir do primeiro TRI do ano que vem, é o que a gente espera aqui. Obrigado e boa tarde a todos. A videoconferência da Hypera Pharma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.